Hare Krishna. Chegamos aqui, bom dia, para concluir com sorte, né? Essa é a meta, vamos ver como se manifesta. Porque é bonito também que às vezes a gente tem algum comentário e traz nesse comentário algo que parece pessoal, mas quando a gente olha do ponto de vista do comportamento, é um tema que cada uma de nós e cada um de nós pode se relacionar num lugar mais amplo. Então eu sempre comento com vocês, eu não tenho a pressa linear, sabe? De fechar alguma coisa simplesmente porque temos 20 minutos e hoje é um tema, amanhã é outro tema. Essa visão é muito ocidental de como algo deve ser apresentado. Quando a gente realmente navega em um assunto, colocando ele como objeto de estudo na nossa frente e cercando as possibilidades ao redor dele, a gente inclusive consegue ver o ponto de vista do outro. E aí outra vez, o ponto de vista do outro, da perspectiva do comportamento, a gente consegue se encontrar. Então são muitos benefícios, o de enxergar como o outro, o de expandir para um lugar impessoal, onde a gente também se vê, e de permitir que todos os ângulos possíveis sejam estudados para uma maior compreensão do que a gente está falando. Isso, de novo, é muito rico. E os assuntos se relacionam com todos os estudos, como a gente já viu também. Não importa se a gente está falando de austeridade, da Gita, se a gente está falando do estudo do feminino, se a gente está falando da meditação, tudo isso está entrelaçado, porque está falando de espiritualidade sem religião, está falando de comportamento sem cultura, sem aspectos sociais, sem classe, sem gênero, está falando num lugar muito raiz realmente. Então, que bom que estamos aqui, essa é a intenção, vamos ver como manifesta. Todo o tópico da intenção surgiu da gente pensar um pouco no que o Buda deixou para nós, que o nosso karma vem da nossa intenção. Então sim, existe o que a gente faz, mas existe como a gente faz. E esse como é uma pegadinha que o outro comumente não vê. O outro sente, ele não vê. Às vezes, e pensa você nessa situação, você tem uma pessoa que faz muitas coisas por você e que ela tenta até te impressionar. Você sente isso? Te impressionar num lugar positivo, te impressionar num lugar de te seduzir para perto dela, mas tem algo em você que diz que você não deve ir. Todo mundo já sentiu isso, não é assim? Ou seja, tem alguma coisa que a gente capta daquela pessoa que não, e não significa que ela seja má. Tá? A gente está falando de um lugar aqui muito de análise realmente, não de julgamento. E isso também a gente exala. Então é uma coisa que eu estou querendo que a gente entenda do outro, mas que a gente precisa perceber na gente, porque quando isso desalinha, o outro com um pouco de sensibilidade vai perceber. Agora quem percebe de fato? A vida, porque a vida te vê de dentro, a vida me vê de dentro. E é por isso que algumas vezes a gente fala, putz, eu tô tentando tanto isso, mas eu não consigo. Tá tentando mesmo? Porque onde você tá com a cabeça quando você tá fazendo isso? Qual é a intenção do seu coração quando você tá fazendo isso? Como que de fato você tá canalizando a sua energia para isso? Quando você deseja isso num sentido superior de aspiração, que é um outro lugar, né, das palavras que a gente tem também, é difícil usar palavras para falar de algo que não pode ser expressado nas palavras. Essa é a luta que a gente tem aqui, porque tudo que a gente está falando, quando chega na raiz, não tem como falar. E quando fala é limitado. Então é uma navegação que, de novo, a gente vai até a porta e aí esse desejo de ir além da gente compreender. Então, enfim, a intenção, quando a gente está falando das palavras do Buda e quando a gente está falando do karma e quando a gente olha para outra pessoa e de repente a gente fala, nossa, não, muito agradecida, obrigado, viu? Tá, eu te agradeço. E tem a gente precisa ouvir isso, porque muitas vezes essa intenção não está pautada no que está sendo mostrado. Então eu posso fazer uma coisa para alguém e eu posso fazer isso absolutamente contrariada. Se a pessoa olha o que eu estou fazendo, é um olhar e um entendimento. Se a pessoa conseguisse olhar o que eu estou pensando, o entendimento seria outro. Só que essas coisas escapam o entendimento.
elas vão direto nessa sensação que é a intuição. E aí muitas vezes a gente se vê no caminho e eventualmente essa pessoa que veio para nós com o feito dela muito positivo, com o tempo aquilo se mostra negativo. E aí a sensação que a gente tem é, putz, por que eu não me escutei? Todo mundo também se relaciona com isso, né? Não precisa a gente falar de mediunidade para isso, ou seja, né? no transitório da vida a gente tem isso, a gente pega, e tem outras pessoas que a gente não precisa nem ver o que elas estão fazendo. A gente tem algo que atravessa delas em nós, porque elas estão tão alinhadas com o que elas estão falando, sentindo e fazendo, que a gente entrega. O que eu estou dizendo é que quando a intenção não está alinhada, alguma coisa dentro de nós se defende. E todo mundo se relaciona com isso. E a gente também precisa tomar cuidado, ou seja, isso para a gente entender do lado de fora, como muitas vezes a gente mesmo é percebido e percebida quando isso não está correto. Então a gente pode estar... Eu fico imaginando, por exemplo, um outro exemplo de quando eu entro numa pecuária para comprar leite para um bezerro resgatado. Por mais que eu chegue lá educadamente, peça licença e muito obrigada, tem alguma coisa em mim que não está alinhada. Então, o sujeito que está me atendendo, embora ele queira vender o leite para o mestre bezerro resgatado, que precisa do leite, das sandálias da humildade, vamos até lá, e eu estou olhando as mestras vaquinhas. Outro dia a gente passou por essa situação, acudindo uma mula que pediu ajuda, ou seja, a mula estava passando mal, essa mestra mula de trabalho, ela puxa a carroça para alimentar as mestras vacas exploradas. E eu entrei num lugar e tinha um bezerro, ele estava tão revoltado, eu nunca tinha visto nesses 15 anos um mestre bezerro tão revoltado. E ele estava em cima das fezes e tinha chovido muito, então aquelas fezes tinham virado um mingau de fezes. E o que ficava até o tornozelo dele. E ele estava histérico, mas a ponto de eu ficar com medo dele se machucar tentando varar a grade. Sabe quando a gente escuta um cachorro, quando a gente vê um cachorro que tem sensibilidade ao som, escutando fogos de artifício? Ele estava desse jeito, só para ter uma noção, assim, para tentar esclarecer a coisa. E aí eu olhando aquilo, a pobre da mestra mula passando mal, a única chance que ela tinha era que a gente acudisse ela, as vacas ordenhadas naquela condição que a gente conhece, os bezerros. Então, quando eu entro para falar com ele educadamente, porque eu penso, se eu tiver uma crise, uma catarse ali, não vai ser o correto com a mestra mula, porque ela precisa de ajuda, então eu não posso ficar olhando para minha dor, mas quando eu falo com ele, eu sei que ele não se abre totalmente porque eu estou falando, porque a minha intenção, o meu pensamento e a minha ação não estão no lugar certo. Não estou no lugar certo porque eu não acredito no que ele está fazendo. Estão entendendo? Então, automaticamente, por mais que eu tente falar, conversar com ele, tem alguma coisa que deixa a conversa num lugar de muita educação. Não sai do lugar de educação, de tolerância mútua, porque temos um objetivo em comum, cuidar da mestra mula. E qual é o objetivo cuidando da mestra mula? Porque ela é a ferramenta de trabalho dele. E qual é o nosso objetivo com a mestra mula? Que ela, pelo menos, já que a gente não consegue resgatá-la, ela é uma idosa. A gente precisa ter ideia, a gente já tentou comprar essa mestra mula. De tanto, ela é uma idosa trabalhando. E aí, a nossa intenção é outra. Então, outra vez, ou seja, a coisa fica numa educação, entendem? Aonde a intenção não está pautada no mesmo lugar. E ele sente isso de mim. Ele sente, obviamente, que tem alguma coisa que não encaixa no que eu estou fazendo, por mais que eu esteja lá de verdade, querendo ajudar a mestra mula. Só que os nossos interesses são diferentes. Compreendem isso? Então, quando a gente fala de intenção, o que transparece, pode parecer do lado de fora, eu estou ali, tá tudo certo. Ou quem estivesse comigo, o próprio veterinário, que não é vegano, mas acha um absurdo uma mestra idosa trabalhar do jeito que essa pobre trabalha. Então, as coisas não estão exatamente no lugar, né? As coisas são um pouco delicadas. Depois eu vou postar no grupo as fotos que eu tirei lá. E isso é sentido. Então, quando a gente fala das nossas intenções, você não precisa ser necessariamente numa coisa que a gente está desejando o mal para alguém, ou que a gente... Mas situações como essas, que a gente não está inteira no lugar. Isso, o que se mostra é diferente do que se sente. O que se mostra é diferente do que se pensa.
Porque quando eu estava lá, eu pensava assim, o sujeito lá fora, eu pedi licença para ele. Tem uma mestra gatinha lá que a gente também já tentou castrar, só que ele não quer castrar, porque a mestra gatinha tá lá, e tantos mestres gatinhos, porque afinal de contas ele não pode ter rato dentro da pecuária dele. Então tudo é fora de lugar, entende? E a gente fica tentando sorrir, tentando... E aquele monte de mestre gato lambendo que eles encontram de leite para todo lado. É tipo a imagem do umbral dos mestres animais. Então, tudo isso vai mostrando um lado de fora e um lado de dentro. Então, eu tô pensando uma coisa, eu tô pensando, nossa, como que essa pessoa... Porque essa pessoa, ela, o dono da pecuária, é uma pessoa sempre muito educada com a gente. Eu noto que ele se esforça para ter... Ele admira o trabalho. Só que tá tudo meio desencaixado, entende? Então, se pensa num lugar, se faz em outro, se sente em outro, tudo fica meio atravessado. A gente precisa conseguir alinhar as coisas ao máximo para conseguir, de alguma maneira, conviver em sociedade de uma forma positiva. E essa intenção, embora eu esteja fazendo uma coisa, pensando outra, sentindo, o que está de fato valendo na contagem do karma é a intenção. Porque é a partir da intenção que de fato eu estou pensando, é a partir da intenção que de fato eu estou fazendo, é a partir da intenção. Agora, como é? Eu dei um exemplo aqui só para a gente entender as coisas meio atravessadas, né? E aí cada uma vai fazendo para a própria vida, porque, enfim, a vida solicita da gente. E outra vez, é muito difícil, comumente falando, que todas essas coisas estejam alinhadas em nós. O importante da reflexão é a gente perceber que é na intenção que vem a contagem do karma. Aí tem uma outra, então vamos, isso aqui, guarda isso daqui. Aí tem uma outra situação que é o quê? Faça o bem para receber o bem. Não é isso? Agora, será que fazer o bem para receber o bem é dármico? Ou ainda assim é egoísta? Vamos para pensar? E a gente educa a criança falando isso. Faça o bem para receber o bem. Ou seja, meu bem, vamos usar o outro para explorá-lo para ouro espiritual. Trocando as palavras por uma coisa dramática. Então, o sofrimento do outro, a partir da hora que eu consigo aliviar, ganhei uma coisinha por aí. Ganhei os pontinhos lá para comprar meu terreninho no céu. Estão percebendo que a intenção não é correta? Ela não é dármica? Agora, se eu educo uma criança para fazer o que é certo, eu já estou falando para ela que não é sobre o que ela vai receber. Porque quando eu falo para uma outra pessoa, que independente de ser criança, até para um adulto ou para mim mesma, que eu vou fazer o certo, independente do que eu vou receber, e eu saio de um lugar de tudo tá pautado no que eu recebo, quando eu consigo sair disso, eu estou falando de altruísmo, de retidão, de enxergar o outro. Agora, quando essa intenção está pautada no que eu recebo, embora ela pareça muito bonita para o outro, ela não está no lugar certo, porque o pensamento está no quê? O que eu vou tirar daqui para mim? Estão entendendo os lugares, ou seja, que são tão sensíveis e como eles estão muito incutidos na nossa sociedade, a gente nem para para pensar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar isso para uma criança. Faça o bem para você receber o bem. Ou até para um adulto. Então a gente coloca um lugar do quê? Que o egoísmo é o que está valendo. E a gente vai sendo levada e levado por esse pensamento sem muita reflexão. Porque tudo que todo mundo faz não provoca na gente esse impacto de conflito e de confronto. Agora vai você começar a fazer diferente. Bom, tá aí, quem parou de comer carne sabe que a pessoa que menos tem qualquer tipo de conhecimento sobre comida vai perguntar onde estão as vitaminas do que você está comendo. Não é assim? Então, a partir da hora que você entra num lugar de diferente, aí você vai ser questionado. Onde não tem diferença, você não é questionado. E a gente também termina num lugar de sono não questionando. Então, de novo, corre na nossa sociedade, faça o bem para receber o bem. E a pergunta aqui é, isso faz barganha, escambo com a espiritualidade? Exatamente. Exatamente isso. É de novo, em vez da gente ir pro gerente do banco, a gente vai para Deus.
É isso. Na Bhagavad Gita, Krishna vai falar um pouco disso, mas bem lá pra frente. Então, precisa tomar cuidado, porque essas relações estão pautando o nosso karma. E aí a gente vê assim, poxa vida, eu estou praticando yoga, por exemplo, há tanto tempo, mas meu corpo não abre. Que intenção você está colocando para praticar yoga? Ou eu estou me machucando muito na yoga. Que intenção que está sendo colocada na yoga? Ou esquece da intenção, onde está a tua cabeça quando você está praticando yoga? Porque você está mexendo em canal sutil do seu corpo. E aí você tá pensando, esquece a respiração, tá prendendo a respiração, tá tipo debaixo d'água, tá mergulho profundo no oceano. Você tá mexendo em canal sutil do seu corpo, sua cabeça em outro lugar, sua respiração travada. E aí de repente você diz assim, nossa, meu corpo não abre. Ou eu tô me machucando, ou alguma coisa deu. Presta atenção aonde tá a sua cabeça. Aonde tá a sua respiração. Então tem que tomar cuidado quando a gente não ver resultado em alguma coisa, quando a gente não encontrar esse resultado, onde que está a nossa intenção? Onde que está a nossa respiração? Onde que está o nosso pensamento? Porque enquanto a gente está desintegrado andando na sociedade, como exemplo que eu falei da pecuária, é uma coisa. Agora, quando a gente começa a caminhar um caminho espiritual de práticas mais intensas, e a gente perde a mão, aí a espiritualidade, até para proteger a gente, segura a gente. Então precisa entender a intenção para entender o caminho que está fechado e o caminho que está aberto. Isso está fazendo sentido para todo mundo? E essa intenção precisa, é um lugar de desconforto também, porque, outra vez, a gente está mostrando lá de fora. E às vezes a gente está sendo aplaudido, aceito do lado de fora. E do lado de dentro tem lá aquele ser que está trabalhando para si próprio. E muitas vezes às custas da dor do outro. Aí dentro desses lugares sensíveis de intenção, que a gente está navegando por aqui, essa intenção correta é quando verdadeiramente a gente pensa num altruísmo, é quando verdadeiramente a vida dá não porque você quis tomar dela. Imagina que uma pessoa chega para você e ela faz uma coisa que realmente te impulsiona a dar um presente para ela. E você dá aquilo de coração. Agora imagina uma pessoa chega e imagina que isso era uma coisa que estava na sua mesa. Algo que a pessoa gostava, você sabia, e você deu para a pessoa. Você deu porque sabia que ela gostava e porque você tem um senso de apreciação por ela. Agora imagina a pessoa chega na sua casa e quando ela vai embora você percebe que o objeto não está mais lá. Você fala, nossa, eu fui roubado, que sensação horrível. Você daria de bom grado, mas a pessoa tomou. Quando a gente fala da intenção pautada em si mesma, a gente está roubando da vida. Percebem? Porque a gente está indo em lugares delicados onde a gente não está esperando, ou seja, eu estou dando para receber. Eu não estou dando porque é certo. Eu tenho uma pauta secreta aqui com o sofrimento do outro. Que esse sofrimento vai me servir. E eu peço para a gente tomar cuidado nisso, no seva. No voluntariado. De qualquer ordem. Seja com mestre animal, seja com idoso, seja com as pessoas de rua, seja com situação de vulnerabilidade de qualquer ordem. Para a gente não usar o sofrimento do outro para receber alguma coisa. Se a gente para pensar nisso, é diabólico, não é? Imagina, você vê uma pessoa sofrer, aí você olha e você fala assim, tô com tempo livre mesmo, vou preencher o meu tempo. Aí imagina o ser que está fazendo a contagem do karma lá, ou seja, virando na sepultura kármica. Agora, quando a gente vai até o sofrimento, para que aquele ser se alegre e a gente se alegre na alegria do outro, vai para um outro lugar diferente, não vai? Então, o que a gente precisa alinhar na gente é essa intenção. E essa intenção é um estudo muito fino, porque às vezes ela escapa até da gente. Precisa escutar o que a gente pensa. A gente tá com a cabeça, tem tanto estímulo na nossa mente, nos nossos tempos, por causa desse raio desse celular. Tem tanto estímulo que a gente não está escutando o que a gente está pensando.
A mente sempre foi um objeto de estudo. A gente está vendo, esses estudos eles são milenares. Mas hoje existe a característica do estímulo. Então, mais que nunca, a gente tem na nossa sociedade questões de saúde mental que a gente não tinha nessa grandeza e número anteriormente. A gente tinha outras questões. Por exemplo, a violência era muito maior. O cara ia de qualquer discussão, enfiava uma faca no outro, acabou. Estupro acontecia a rodo. A gente tem o feminicídio hoje que está aparecendo graças à internet, porque imagina quantos casos, Gaza, quanto que a gente saberia? Ucrânia, o que está acontecendo hoje com os líderes mundiais. Hoje a gente tem canais independentes que mostram pra gente. Mas o fato é que, em outras épocas, outras questões. Somos seres humanos, então a gente está sempre conseguindo fazer uma coisa errada que está na nossa frente. Mas, de acordo com as ferramentas que a gente tem de época, essas coisas vão acertando espaços diferentes. E onde o estímulo excessivo está acertando hoje é na nossa mente. Não é assim? Os excessos de construção, de barulhos, o medo de ser assaltado na rua, assaltada na rua. O medo do feminicídio, inclusive, para quem é mulher aqui. Ou seja, porque tudo isso está exposto. A gente começa a olhar e fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Então, isso causa o quê? Um excesso de pensamentos. Acho que todo mundo entende isso, não entende? Porque isso é uma coisa que a gente está vivendo, então está muito claro para todo mundo. E aí, nesse afã de um monte de pensamento, um seguido do outro, quem consegue escutar o que está pensando? E precisa, então, reduzir o estímulo para olhar o que está pensando, para sair desse espaço de resultado de equação, aonde a gente é o que a gente pensou, e não a gente é a essência do que existe. A gente precisa voltar a realinhar isso por dentro. Só que para perceber o que pensa, inclusive para ver a intenção e compreender o que a vida está dando de volta, é algo que, de novo, navega nos lugares delicados nossos, que às vezes são sombrios. Por exemplo, eu vou dar aula de yoga, porque de fato eu quero dar aula de yoga e acompanhar o processo do outro, ou porque eu quero sair do meu emprego? Então, qual é o lugar? Eu quero ir dar passe no centro, porque verdadeiramente eu quero auxiliar o outro, ou porque secretamente eu acho incrível ser médium? Entende? Agora, do lado de fora, tudo parece muito bonito. Só que daí, o que a vida tá dando de volta? Aí a pessoa vai lá dar passe, chega um demônio na frente pra você dar passe, praticamente. Dá um trabalho lascado. Por quê? Porque a intenção não tá correta. Quando a intenção vai se alinhando, até os espíritos que chegam são diferentes. Quem trabalha em centro sabe do que eu tô falando aqui. Então, tudo isso, quando a intenção vem correta, os espíritos que auxiliam são outros também. Porque existe uma vibração e esses seres que se aproximam também na vibração. E vibração, eu tenho medo de algumas palavras, mas um medo assim que me eriça os pelos até para eu falar. Mas tem essas, vou falar com cuidado, assim, com resistência. Essa vibração que vai, o que reverbera da gente, vai atraindo também, vai encaixando. Que seres se aproximem de nós. O ponto principal da intenção é a gente saber, bom, meu karma está pautado nisso, mas não meu karma lá na frente daqui 3 vidas, o que a vida está dando agora. O que a vida está dando agora está sendo de acordo com o que você pensa, não com o que você faz. O que você faz é uma parte da história. Só que o que conta mesmo, o que tem valor mais alto na aquisição do ouro espiritual, é o que você pensa. E aí surge a pergunta, fala Patrícia, tudo bem, entendi, tudo certo, como é que eu consigo pensar sem o egoísmo? Aí percebem que vai ficando claro que o caminho espiritual é a aniquilação do ego? Olha como as coisas se amarram de um jeito bonito. Porque quando eu estou pensando a partir do eu e do como eu me beneficio e como aquilo é para mim, eu estou sempre pautada no meu ego. Mesmo que esse ego seja espiritualizado.
que hoje também é uma coisa muito comum. A gente vê pessoas falando com uma fluência num dialeto espiritual, que é o povo que eu brinco ironicamente gratiluz, que é onde eu fico sempre com medo, que eu acho que o pessoal fala por aí jovem místico também, que é uma piada mais ou menos nisso, ou seja, mas é um lugar pra gente observar realmente, mesmo com senso de humor, observar na gente, prestar um pouco de atenção para não entrar outra vez no dialeto espiritual, mas que de fato lá dentro tá pensando em tirar proveito disso, porque a gente tem uma mente exploratória no nosso inconsciente. Quem duvida disso, olha para as florestas, olha para os povos que foram colonizados, como todos os povos do sul, olha para os povos do norte, que foram os colonizadores, olha tudo isso e entende, a gente vive num lugar onde o nosso inconsciente normalizou a exploração. Então eu vou chegar no caminho espiritual, qual é o comportamento que eu vou levar quando eu não trabalho minha mente? Mesmo de sempre, eu vou explorar para quê? Para benefício próprio. Só que antes eu tirava o pau-brasil e agora eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o ouro espiritual. Então eu vou usar o sofrimento do outro, eu vou usar as condições, eu tô aqui na verdade porque eu não aguento mais o trabalho que eu tenho. Então eu não tô vendo o outro, eu só tô me vendo. E aí a gente vai adiante pro tópico, tô olhando a hora, né? Óbvio que já estouramos. A gente vai pro tópico, mas eu vou seguir, porque não dá para parar essa linha de raciocínio, senão a gente vai perder o fio. A gente vai pro tópico de como fazer para pensar a coisa certa. Porque a gente já viu nos nossos estudos que vivem muitos dentro de nós. E alguns dos que vivem dentro de nós são insuportáveis. Não é assim? A gente fala, eu vou por aqui. Aí ele chega numa hora, esse ser que vive dentro de nós, a gente decide, ele deixa a gente decidir. A gente fica se achando, a gente fala, agora eu vou por aqui. Aí quando a gente começa a caminhar o caminho, esse aparece assim, ah, mas esse caminho é meio difícil, vem por aqui. Aí chega o outro dentro da gente e fala assim, ah, quem você acha que é pra caminhar isso? Deixa isso, você nem sabe onde vai dar isso. Você tá trocando seu banho quente pelo banho frio para tentar fazer alguma coisa com você dentro da mente. Para com isso, olha aqui que gostoso, toma um banho quente, esquece disso, prazer, prazer, prazer. Vamos. Então, como é que a gente consegue neutralizar as vozes desses que vivem com a gente a ponto deles sequer falarem para nossa intenção ser correta e pautada no quê? No serviço, que é o altruísmo. De você ver o sofrimento, de você querer aliviar o sofrimento, porque é certo aliviar o sofrimento. E aí entra num outro tópico também sensível. Ah, Patrícia, para mim é só o mestre animal. Ou para mim é só a luta de classes. Ou para mim é só... Ou seja, você faz o bem, e aqui vou colocar um parênteses em alto bom som. Continue fazendo bem, tá? Por favor, continue fazendo bem pro outro. O que quer, se você dá aula de yoga, continua dando aula de yoga. Se eu dou aula de qualquer coisa, se você compartilha, se você é psicóloga, se você continua fazendo bem. Eu só tô aqui querendo alinhar a nossa intenção. Só isso. Mas continua fazendo bem do jeito que você consegue fazer, pelo amor da deusa. Não para o que você está fazendo. Só alinha a sua intenção se tem algum lugar fora do lugar. Ah, eu distribuo cesta básica e agora eu percebi que eu tô fazendo isso para eu me sentir importante para mim. Continua dando, tá? Ou seja, não para o que você está fazendo do lado de fora para alinhar o que está fora de lugar dentro, porque está beneficiando os seres. E essas são palavras da Jitsuma, não são palavras minhas. Então, que vocês consigam captar o peso da orientação, que não vem de um errante no caminho, que sou eu, e sim de uma pessoa que, na minha opinião, está realizada no caminho. Então, continua fazendo bem, mas alinha a intenção do lado de dentro, tá? E essa intenção toda, então a gente viu, fala, putz, as coisas estão meio travadas, então tem a ver com o que eu estou pensando aqui. Isso que eu estou pensando a respeito de como eu estou entregando para o outro o que parece bem, está sendo como a vida está entregando para mim o que às vezes eu não consigo entender que eu estou atravessando. E aí entra no tópico de só algo ou só alguém, só uma situação, algo, ou só alguém. Então a gente pode estar falando de raça, a gente pode estar falando de credo, a gente pode estar falando... Então, por exemplo, só vou ajudar se a pessoa for da mesma religião que a minha. Só que isso tá meio secreto, tá, gente?
Não são, eu estou tentando colocar um holofote dentro da gente. Ou eu vou só o mestre animal, ou então só o mestre cachorro, não é nem o mestre animal, é só o mestre cachorro, só o mestre gato, só a criança, só o negro, só o africano, só o indiano, só as crianças de Gaza, tá pautado no quê? Em algo que ainda diz respeito a mim, é o meu ego estendido. É aonde eu me identifiquei. Estão acompanhando também isso? Então eu não estou vendo a causa em si do sofrimento. Eu estou vendo quem eu me identifiquei, porque como eu tenho uma identificação direta com aquele ser, quando eu alivio o sofrimento daquele ser, eu então sinto que eu relaxo. Porque eu estou identificada, aquele é meu ego estendido. É igual, pauta de um outro jeito, quando a sua mãe, o seu filho, o seu irmão estão passando por uma situação e você consegue ajudar numa forma transitória da vida, e quando eles ficam melhores, você fala, que bom que eles melhoraram. Então, porque é um ego estendido, que tem o eu, mim, meu, né? Então, o eu é onde a gente mais se identifica, mas o meu também é um ego estendido. Então, o meu irmão, o meu filho, a minha casa, o meu mestre cachorro, meu, ego estendido, tá? Então, quando a gente está falando de intenção e a intenção está pautada só no ser que eu me identifico, eu também não estou falando que eu estou limpa na minha intenção de aliviar o sofrimento como um todo. Eu já falei várias vezes para vocês, isso foi um tópico que eu levei para a Jitsuma há alguns anos, há 8 anos. E aí eu tenho certeza que a Jitsuma colocou um leproso na minha frente. Foi quando eu saí do convento. E eu tive uma experiência transcendental com esse leproso. E eu entendi de um jeito de que me foi dado assim na saída da Jitsuma, assim como um presente dela pro meu coração. O sofrimento é igual para todo mundo. Não existe a nossa identificação com um sofrimento ou com outro. Então eu vou lutar pelas mulheres, pelo direito das mulheres. Porque as mulheres estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Nós sofremos do quê? A gente que tem privilégio. A gente sofre de medo. Quem aqui não está sofrendo eventualmente numa relação abusiva está sofrendo de medo de encontrar com um cara na rua. Entendem? Ou seja, então eu vou me identificar com isso. Por quê? Porque eu sou mulher. Então eu me identifico com isso. Agora, a identificação está ainda ligada no meu. E a gente precisa transcender esse ponto para entender que o sofrimento é um só. E o serviço é um só. O serviço é aliviar o sofrimento. E não aliviar o sofrimento daqueles que eu me identifico. Porque quando eu alivio aquele sofrimento, eu encontro algum relaxamento de... Ufa, pelo menos esses estão salvos. Então, quando percebe os lugares profundos da intenção que a gente está navegando? Quando a gente põe para o lado de fora, outra vez, continua fazendo o que dá para fazer, mas do lado de dentro alinha. Quando eu saí de corporação, por exemplo, eu saí porque eu não aguentava mais. E eu tinha uma identificação com a yoga. Então eu falei, bom, se eu tenho uma identificação com a yoga, se eu não suporto mais corporação, porque eu estava eu estava nos Estados Unidos há alguns anos, e eu estava realmente, ou seja, era tanto consumo, a ponto de você passar, tenho certeza que muitos de vocês já viram isso, você passar perto de um lixo, tem uma televisão jogada no lixo. Uma televisão que funciona jogada no lixo, porque veio um modelo novo. Então, não era um caminho translúcido de que eu deveria servir no caminho por causa do outro, e essa intenção com o tempo foi mudando. Agora, ali naquele momento não era. Então o que a vida fez? A vida restringiu o meu alcance. Porque eu poderia, eventualmente, fazer alguma coisa equivocada com o outro que a minha intenção não estava no lugar. Percebem? Aí outro dia viu que o Carlos abriu a câmera agora, a gente rapidamente estava falando do João de Deus. Então, como teve um alcance enorme daquele ser. E aí, falhou a intenção. O que a vida faz? Fecha o caminho de novo. Então, a gente também precisa ver nesse abre e fecha caminho, no pessoal. Quando a gente está falando das causas, a gente está falando de mudança de paradigma. Então, está num outro lugar. Tá? Então, no caminho pessoal individual que a gente tem, precisa perceber o que fecha e o que abre para entender o que a gente está pensando a respeito daquilo.
Essa intenção é onde o karma está retornando para nós. E cada um e cada uma de nós consegue ver isso, porque como a gente vai pela vida estudando geografia, matemática, física e química, mas ninguém fala para a gente estudar as nossas intenções, estudar a nossa mente, entender os nossos gostos e aversões, porque quando a gente está inconsciente no começo do caminho, e pensando que a gente sempre é iniciante, mas no começo do começo, o começo do começo é antes da gente chegar aonde o caminho começa. Porque quando a gente chega na espiritualidade, não é que a gente chegou no destino, a gente chegou no começo, de fato, que aí precisa caminhar o caminho. Então, quando a gente está no começo do começo, iniciante a gente sempre é, mas é o começo do começo. A gente pauta as nossas decisões, geralmente no quê? Na aversão. Porque como ninguém explicou pra gente estudar a gente não vai pautando diretamente o bem. A gente vai olhando e falando assim, como eu escapo do que eu não gosto. E o outro é uma consequência da minha fuga. Aonde eu vou alcançar, não porque eu tenho uma intenção genuína de entregar alguma coisa para ele, mas porque eu quero receber. E o que eu quero receber nesse caso? A fuga daquilo que eu não gosto. E por isso que eles falam da mente equânime, que é basicamente, Deus, eu não quero fazer isso, afasta de mim esse cálice. É sua vontade que se cumpra. Porque você olha a pessoa Jesus e não o Cristo. Jesus diz, afasta de mim esse cálice. O Cristo diz, que seja feita a vossa vontade. Krishna e Arjuna, os dois falando dentro dele, mostrando para nós. Então, essa intenção correta é o que a gente precisa alinhar em nós, para ver do que a gente tá, o que a gente está fazendo de fato. E entender o que a vida está retornando para nós, porque senão fica sendo uma coisa de, putz, mas eu verdadeiramente estou tentando, mas por que não abre o caminho? Pensa por que não abre o caminho. Pensa no que está acontecendo quando você está, putz, eu estou fazendo mantra, estou fazendo, mas eu não consigo me conectar, eu não sinto nada. Que intenção você está colocando fazendo mantra? Percebem? Putz, eu medito há 10 anos, eu não recebo um sinal. Dá a impressão que eu estou sentada, se eu estou ligada na frente da TV ou na frente de um altar, é a mesma coisa. Qual é a intenção? Qual é o pensamento? E aí, finalmente, como purificar tudo isso? Como que a gente olha tudo isso que a gente está falando aqui e diz, tá bom, eu entendi e eu tenho realmente esses espaços. Porque com sinceridade, gente, honestidade, e ninguém pode apontar o dedo aqui para ninguém, cada um e cada uma já se viu nesse lugar. Porque outra vez, ninguém falou pra gente, e se falaram pra você na sua infância, você vai lá na frente do seu altar, bate a cabeça no chão, oferece flor, acende vela, sei lá o que você vai fazer, mas você foi privilegiado e privilegiada. O comum é que a gente tenha chegado até aqui, comumente nos primeiros anos antes da nossa busca, então no começo do começo, sem que ninguém tenha falado pra gente da mente. Sem que ninguém tenha falado pra gente de gosto e aversão. Sem que ninguém tenha falado pra gente que a gente tinha poder sobre a nossa ansiedade. Sem que ninguém tenha falado pra gente que existia um caminho espiritual e não um caminho que a gente tinha que ser batizado, ou que a gente tinha que falar o Pai Nosso, ou que a gente tinha que parecer que a gente era devoto para cumprir com uma cultura que instilou isso na gente, mesmo que a gente não tivesse fé. Compreendem? Então a gente chegou nisso tudo meio que por acidente, a gente olha para trás e fala, meu Deus do céu, da impressão que o carro veio capotando. E que a gente veio sobrevivendo cada acidente que esse carro teve. Esse carro-veículo que está conduzindo a nossa alma aqui na Terra. Então ninguém pode apontar o dedo para ninguém. A gente simplesmente precisa se olhar com honestidade, porque a transformação vem dessa honestidade. Vem dessa verdade que a gente se trata do lado de dentro. E olhar e falar assim, putz, eu não tô com a intenção no lugar. Eu tô ajudando o outro porque eu quero que o outro desapareça da minha vida, que daí eu ajudo e ele que suma. Eu tô ajudando o outro porque quando eu ajudo o outro, então, nossa, ele fica aliviado e daí ele não me perturba. Eu tô ajudando o outro porque... E aí você dá suas razões. Eu tô ajudando o outro porque eu me identifico com a causa dele. Mas não porque verdadeiramente eu quero que ele, que ela receba. É porque através daquilo eu me sinto bem. Eu estou ajudando o outro porque
eu tive qualquer coisa, então eu estou compensando alguma coisa relacionada a mim. E tudo certo, gente, de verdade, não tem, é um estudo. E com honestidade, a gente vê isso para quê? Porque vendo você corrige. Acabou. Sem ver, você é vítima desse monte de pensamento. Então, ver é o primeiro passo. E aí vem a labuta. Como mudar? Porque o pensamento parece que é um pensamento que escapa. Quando a gente vê, pensou. É igual a gente fala assim, tá bom, não vou mais deixar essa pessoa me irritar. Não é assim? A gente tem esses delírios. A gente fala assim, essa pessoa não me irrita mais. Aí o cristão ou a cristã aparece na sua frente. O que acontece? Você se irrita. E aí aquela decisão que tinha acontecido, você fala, para onde foi isso? Por que eu não consigo manter minha palavra comigo? Então, a gente tem 2 tópicos e daí eu vou fechar essa reflexão para a gente não dar 7 horas. Se puder ver, repara. Exatamente, perfeito, perfeito. A Rosana tinha colocado antes, desculpa, Rosana, a essência desse ensinamento é entender, sentir que não há separatividade. Maria Helena comentou nesse momento, na infância me disseram na igreja que para ir para o céu teria que levar junto mais 2 pessoas. Achei um horror, rejeitei na hora, por já entender na época que tinha que fazer o bem pelo bem. Exatamente, mas você vê como está incutido assim, a gente fala para criança, sem qualquer pudor, fala, olha, faça o bem que você vai receber o bem. E daí a gente cresce numa sociedade egoísta, a gente olha para a nossa sociedade e fala, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Tá acontecendo o que a gente deu para ela, só isso. Tá acontecendo o que a gente está pensando no nosso inconsciente sem perceber muito bem do que se trata. Então, é só, de novo, um estudo fino, e daí cercamos o objeto de estudo de várias formas. E agora temos a pergunta, como é que eu mudo essa mente, essa motivação, essa intenção? Aí no meu delírio eu achei que a gente ia terminar hoje, né? Mas óbvio que a gente não vai conseguir chegar na Gita se terminar hoje. Então, aonde a gente vai concluir amanhã é como mudar a mente, ou seja, quais os procedimentos que a gente vai, quais os caminhos que apontaram para nós que essa mente pode mudar de egoísta para altruísta. E lembrando sempre que é isso que a espiritualidade fala de outro jeito, o ego tem que ser aniquilado. Vocês estão entendendo quantas ramificações tem do ego? E outra vez, se acolhe, gente. Não pega chibata e fica se batendo. Nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Tá tudo certo. Tá todo mundo fazendo. Todo mundo aqui tá pautado no ego. Todo mundo aqui, de alguma forma, tá sendo vítima do inconsciente porque a gente não lidou com coisas. Agora a gente tá ganhando maturidade, tá conseguindo falar a respeito. Tá tudo bem. Se abraça, acolhe, segue. Tá tudo certo. E continua fazendo bem, o que quer que seja. Você não deixa de fazer o bem. Você continua fazendo bem. Você só do lado de dentro alinha o que esse bem significa para você. Para que o pensamento, para que o que você sente esteja alinhado ao que você faz. Mas, pelo amor de Deus, continua fazendo bem. O que quer que seja. Como eu comentei, no começo, quando eu vi tudo da corporação, a luta para o sujeito, inclusive, pisar na cabeça do outro para subir de cargo, eu falei, eu quero sair daqui. Então, eu pautei a minha decisão numa fuga. Mas eu não estava pautada necessariamente em ajudar o outro. Eu estava querendo fugir. Ninguém nunca tinha explicado nada disso para mim. Eu estava juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e como podia, tentando sobreviver. E só percebendo, como a Maria comentou aqui, que tinha alguma coisa de errado. Então, eu tinha que ir por outro caminho. E a gente se identifica com isso, todo mundo aqui se identifica com isso. Todo mundo já se viu num caminho que não conseguia explicar e falar, isso daqui tá errado, não é pra mim. Agora, quando é que o pra mim envolve o outro de fato? É aí que é esse alinhamento de intenção. Então, de novo, tô dando um exemplo pessoal para que ninguém julgue, se julgue, nem julgue o outro, se acolhe. Porque é isso. E aí entra nesse tópico de como mudar. Para concluir isso, a gente conclui amanhã com 2 tópicos que eu vou deixar aqui para vocês também. A transformação da mente e da qualidade da mente. Então, num primeiro momento, a gente vai mudar a qualidade da mente. Ela vai sair de um lugar egoísta, o que a Ayurveda chama de tamásica, para ir para um lugar onde verdadeiramente ela é mais pura. Isso não significa que a gente realizou a natureza da mente, sim que a natureza, em termos de qualidade, foi alterada. Porque o que é a mente em termos de consciência luminosa, ela não é mudada. O que a gente faz é tirar a sujeira.
Então imagina, eu vou mudar a água suja. Como que você muda a água suja? A água é água. Você tira a sujeira da água. Compreendem isso? É mais ou menos isso que a gente está falando. Mas a água é água. Mas você vai ter que tirar. Como que você vai tirar essa sujeira da água? Porque tem sujeira que você vai lá com uma peneirinha e tira. Mas tem sujeira que você passa a peneira e ela passa no meio dos buraquinhos. E é essa sujeira que é mais difícil de tirar. Então tem isso. Como é que a gente vai fazer isso? Mudar a natureza da mente a gente não muda, a gente realiza. Agora, o que é a qualidade da mente, a gente consegue interferir. E um dos aspectos da qualidade da mente que a gente precisa mudar é a realização. A realização que a gente não precisa identificar, ou melhor, associar a paz com a ausência do sofrimento. Durmam nesse barulho. O que isso significa? Que daí a gente vai continuar amanhã com isso. A gente deixa de colocar a questão externa para ter um lugar dentro de paz interior. Agora, enquanto está vinculado com a parte de fora, então eu me pauto no egoísmo do que eu vou receber. Quando internamente você já tem o seu refúgio particular, independe do que está à sua volta. E desse refúgio particular, você consegue agir e entregar para o outro verdadeiramente. Como um transbordo. E não porque aquilo está sendo a pauta dessa negociação com a espiritualidade para receber algo bom em troca. A gente conclui então amanhã a respeito da natureza e qualidade da mente, para entender as intenções e, ao longo do caminho, purificar essas intenções. Enfatizo aqui, e outra vez, com o peso das palavras da Jetsuma, não de uma errante peregrina que está tentando encontrar o caminho e está caindo e levantando, e muitas vezes vocês, inclusive, me levantando, e agradeço por isso, porque tenho amizades pessoais aqui e sou muito grata por isso. Então, não são as palavras dessa errante, são as palavras de uma professora, de uma mestra. Continuem fazendo bem. Só se alinha do lado de dentro, só isso. Só se estuda do lado de dentro. Mas o bem que você está fazendo, continua fazendo. E aí se alinha do lado de dentro para alcançar uma nova potência. Uma potência que sai do eu, mim, meu. E que vai em você se tornar um instrumento. Para que algo maior, no sentido de potência, tome conta de você, da sua palavra, da sua ação, do seu pensamento. E faça você alcançar muitos seres, incontáveis seres, para que o sofrimento realmente seja aniquilado, aliviado, ou até mesmo que a pessoa encontre o caminho, que o ser encontre o caminho, para que ela mesma consiga percorrer trajetos em que ela não se machuque mais. Muito agradecida pela escuta e por vocês tolerarem esses horários, essas flutuações de horário, sem que isso desanime vocês nas nossas reflexões e estudos. A gente vai para a Gita, mas eu vou fechar esse link e vou... Carlos comentou alguma coisa. Patrícia, o que você acha da frase Deus escreve certo para as linhas tortas? Eu acho que Deus é essa retidão e as linhas tortas somos nós. Então o que ele está escrevendo está certo, mas como a escrita é nós, ele é a caneta. A tinta falha às vezes, sabe? O que eu acho, Carlos, é que sempre o bem é soberano. E aí, conforme a gente vai percorrendo a vida, como esse bem é feito através de nós, conforme a gente vai percorrendo, a gente eventualmente vai fazendo coisas que não são tão adequadas. Mas mesmo assim, como Deus é soberano, o bem é soberano, o Dharma é soberano, até treva serve luz. É isso que eu entendo dessa frase. E a minha piada é essa, ou seja, que Deus é quem está fazendo certo e a gente está tentando. Então daí, eventualmente, a gente é a linha torta. Mas é só, isso faz sentido para você, Carlos? Carlos, isso faz sentido? Faz. Então é isso, amados e amadas. Seguimos com a Gita aqui. Graças pelo senso de humor também, pra gente dar risada em assuntos que são sérios, mas que ainda assim permitem a gente sorrir e sorrir e rir. Lembrem sempre disso, Deus é soberano, não tem uma força contrária a Deus. Isso é dualidade, onde a gente põe o demônio com a mesma força de Deus,
onde a gente põe a treva com a mesma força da luz. Não existe isso. Até treva serve luz. O que parece torto ainda assim termina sendo certo nos planos de Deus, porque leva as pessoas para o bem, para a realização, para tudo isso. Então, que a gente possa sorrir e rir mais. E muito agradecida a agradecida a cada um e cada uma. Fechamos por aqui só, fechando os olhos um minutinho, alinhando a nossa coluna. Respirando profundo. E percebendo que o estudo, quando ele consegue organizar a mente, ele permite espaço entre os pensamentos, para que essa consciência luminosa ilumine o próprio pensar. Quando o pensar é iluminado, surge viveka, discernimento. Se escuta o pensamento e se pensa o pensamento. Não se é mais uma vítima do pensamento ou do inconsciente. Que essa luz que surge de viveka, do discernimento na mente, ilumine também o próprio coração, para que ele não guarde em suas cavernas mágoas, escuridão de toda forma, para que em cada caverna do seu coração você encontre um mestre, capaz de te dar um ensinamento. Para que essa luminosidade da consciência também percorra o teu corpo físico, para que ele tenha saúde e para que o declínio desse corpo físico, até o momento da entrega dele na passagem, possa ser suave. Que esse declínio não seja traumático, traumatizando também a mente. E assim, agradecendo essa luz que surge no espaço entre os pensamentos, que a gente se seduza por ela e não pelas coisas do mundo. E assim caminhe, dessa forma, assim caminhe, portanto caminhe, com firmeza, nos lugares delicados dentro de nós, que às vezes sequer conhecíamos. Carrega a lamparina do discernimento. Onde quer que você olhe, para quem quer que você olhe. O discernimento para ver a situação, para além de uma perspectiva pessoal. E assim navega do egoísmo ao altruísmo. E assim consegue, de fato, aliviar a dor do mundo. Não porque ela te alivia, mas porque é o certo a ser feito. Namastê. Abrindo os olhos, Hare Krishna. Muito agradecida por essas reflexões. Outra vez, cerquem tudo e se tratem com muito carinho, gente. Não olha no lugar de julgamento. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Todo mundo fez isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ninguém, só explicaram pra gente coisas que a gente muitas vezes não tá nem usando. Na maioria das vezes, aquelas fórmulas de química, quem tá usando isso que não escolheu o caminho da química? Então tá tudo certo, sabe? Você acolhe, tá tudo bem. Vai com carinho, alinha o pensamento, entrega na ação do altruísmo, continua caminhando o caminho, com amorosidade também com você. Não vai ajudar o outro e ficar sentindo raiva de você, porque daí sai do lugar também. Põe a intenção correta. Você é amado, você é amada, você é digno do amor, não importa quantas vezes a gente tenha errado a mão. O amor é incondicional. Se ama, por favor. Graças. Até já, vou abrir a Gita. Hare Krishna.